O autor do Seu Voltou, no bloco anterior ele estava falando sobre a importância de sentir dor física. Mas às vezes nós somos tomados por dores emocionais. Essas são as sérias. E nós ficamos assim, transbordados de sentimentos. Eles também são muito importantes, na minha visão, muito mais importantes ainda, viu? E quem vai nos elucidar melhor o assunto é esse mestre em psicologia institucional pela USP. Todo mundo aqui são insuportáveis, né? Que é o meu xará, Ronaldo Coelho. E aí, xará, tudo bom? Tudo bom, Obrigado Rony. por ter vindo. Uma felicidade estar Minha, pode ter certeza. Lindo nome sua família escolheu para você. Com certeza. Sabe que meu nome não ia ser Ronaldo, né? Ia ser Denise, porque todo mundo dizia que era mulher, a barriga redonda. Na época não tinha ainda ultrassonografia, né? E a barriguinha redonda. Minha mãe tinha paixão por uma amiga dela de infância chamada Denise. E minha filha vai se chamar Denise em homenagem a você, nasci eu. Como ela gostava muito de Ronald Colman, um ator daquela época, vamos botar o nome dele de Ronald. Meu pai disse, não. Bota um O aí para pelo menos a coisa ficar mais latinizada. Ronald O. E minha mãe é super fã. Oh, obrigado. O nome dela? Vânia. Vânia! Beijo para você. Ela vai Ronaldo, adorar, Rony. Ronaldo, diariamente a gente pode sentir várias emoções diferentes. Isso acontece comigo, eu acredito que só mude de endereço essa história. Do ponto de vista da psicologia, que é a sua formação, Sim. qual é a importância da gente sentir algo? Então, os sentimentos, né, para a nossa vida psíquica, para a nossa existência, eu costumo dizer que ele está para a nossa existência como a água está para a vida orgânica. Uau! Porque ele é responsável por tudo na nossa vida. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje a gente não separa mais da forma que se separava antes, razão e emoção, ou funções cognitivas de funções afetivas. Para pegar um ponto só, né? Então brincando, que nem você falar, qual a importância da água? Tipo, né? Dá para a gente falar o resto do tempo da vida. Mas se pegar só uma coisa, a memória, por exemplo, a relação com a memória, dos sentimentos com a memória. Por que a gente lembra das coisas? Né? Nosso cérebro, ele não guarda as coisas de uma forma como a câmera, né? Que vai, ele guarda, e isso a neurologia está trazendo o empirismo, né? Os estudos empíricos agora, mas o Freud já dizia lá no início do século passado, que a nossa memória, ela guarda o que é significativo. E o que é significativo? Aquilo que toca a gente de alguma maneira. Então, inclusive, né, no processo da psicanálise, ele foi descobrindo que a gente tinha um mecanismo de esquecer coisas, mas que a gente não tinha esquecido, que é o que ele inventou, né, a ideia de inconsciente, que é justamente isso. Coisas que nos tocaram de forma tão forte, com uma emoção tão grande, que a gente não conseguia lidar com aquilo, a gente faz uma repressão, né, ou um recalque daquilo, mais especificamente o recalque, e a gente não lembra. Como uma forma de não ter que lidar com aquela memória. Mas, por exemplo, no processo analítico, a pessoa lembra, e é comum, muito comum, do paciente falar, eu nem sabia que eu lembrava disso com tantos detalhes. Isso não foi esquecido, e estava lá. E o Freud, naquela época, ele já desenvolveu que a gente guarda aquilo que toca a gente de uma forma muito forte, seja positivamente, seja negativamente. Claro. A gente só não lembra do que não é importante. E só não é importante aquilo que não mexe com os nossos sentimentos. Então pode entrar nessa, por exemplo, memória auditiva, memória olfativa, que de vez em quando, esse era o aroma da casa da minha avó. Perfeito. Não é? Essa música me lembra daquele... Esse perfume entra nisso também. Sim, os sentimentos é o que move tudo na nossa vida. O nosso corpo, inclusive, as nossas ações, os nossos aprendizados. Por exemplo, do que a gente lembra do tempo de escola? Das coisas que eram mais afetivamente significativas. Claro. Né? E as diferenças entre sentimentos e, sei lá, emoções, existe isso?
Então, existe. É muito mais conceitual, né, do que prático mesmo, porque está tudo interligado. E cada corrente dentro da psicanálise, mesmo da psicologia, vai definir de uma forma específica. Grosso modo, a gente poderia dizer que as emoções é aquilo que é mais imediato, né? Aquilo que a gente sente com o corpo, né, que de alguma forma é mais imediato. E o sentimento é o sentido que a gente dá para aquilo. Né? Se a gente pegar até mesmo mas não tem problema de usar emoção e sentimento como sinônimos, como sinônimos, os afetos também, né? Sim. Então, por exemplo, o medo, ele pode ser um sentimento, uma emoção, um afeto, mas tem alguns que a gente só usa pelo próprio correr da língua, né? Como sentimento. Por exemplo, a preguiça. A preguiça não é uma emoção. Ela é um sentimento. E eu gosto muito da preguiça, Rony, porque a preguiça, ela é um sentimento que foi se disseminando e hoje, por exemplo, na clínica, sempre que a gente investiga a preguiça, tem muito mais coisa. Então, eu devo entender que quando um sentimento aflora, a gente tem que deixar vir mesmo? Sim, mas é muito mais difícil do que pode parecer, porque muitas vezes o sentimento não aflora, como eu estava dizendo da preguiça. Muitas vezes a preguiça guarda medo, a preguiça guarda conflitos internos, né? Por exemplo, numa situação hipotética, uma pessoa que quer muito se formar em determinada profissão e ela tem que estudar muito aquilo e aquilo faz sentido para a vida dela, mas ela sente preguiça de estudar, porque ela tem que prestar uma prova que é muito difícil. Muitas vezes ela pode estar com muito medo, claro, de não passar na prova, claro, e ela ter que se deparar com um esforço tão grande e não conseguir. Então, a preguiça não é a vagabundagem, né, nesse caso, mas é um medo. Então, ela esconde um medo. Falando em esconder, as pessoas mais, vamos dizer, introspectivas, geralmente guardam muita coisa para si. Eu não entendo por que algumas pessoas têm dificuldade em expressar sentimentos. Porque isso acontece, isso pode ser um problema, não? Sim, acontece por vários motivos, né? Inclusive não são só as introspectivas. Muitas das pessoas bastante extrovertidas, elas também... Ah, é? Porque ela monta uma máscara de que ela é feliz, de que ela... E toda a tristeza que ela sente, que pode ser uma tristeza, ela guarda para si, ela não expressa, ela não divide, ela vai reprimindo a tristeza, ela não pode se sentir triste. Isso acontece por alguns motivos, né? Como eu disse, a repressão é um deles. Então, se a gente pensar, homens em geral são criados desde pequeno para aprender que eles não devem chorar, que ele deve reprimir o seu choro. Isso está mudando hoje. Eu fui criado de uma outra forma. Ah, que bom, Rony. Por isso que você é uma pessoa muito mais carinhosa, carismática. Mas a maioria dos homens sente que, para ser homem, ele não pode demonstrar o seu sofrimento, né? E muito do sentimento que ele sente que pode expressar é o sentimento de raiva, por exemplo. Sim. Né? Então, tudo é transformado em raiva. Então, se acontece alguma coisa, minha namorada briga comigo, eu fico com raiva, eu não fico triste, eu não fico frustrado, eu não fico me sentindo preterido se um amigo meu gosta mais do outro do que de mim, eu fico com raiva. E só aparece esse sentimento. Olha, eu aprendi dentro da minha casa que chorar muitas vezes é um alívio. Que um homem chora assim. E que eu e meu irmão choramos à toa. Somos só nós dois. Meu pai chorava. Minha mãe mais ainda. Então, quer dizer, uma família de chorões, mas uma família também de quem gostava muito de sorrir. E falando em chorar, eu acho que todos nós, em algum momento, vamos nos deparar, já que nós estamos falando, eu estou falando dos meus pais que já foram, estão no andar de cima, a gente vai se deparar com situações de luto. Eu acho isso muito complicado.
Como é que a gente faz para viver essa fase? É essencial você vivenciar o luto? Sim, em momentos de luto, não tem como não ser triste, né? E em especial o luto, se ele não é vivido, né? Essa tristeza, e que envolve um recolhimento mesmo do mundo, né? Inclusive tem um trabalho muito lindo do Freud que é Luto e Melancolia. Você é freudiano, né? Eu sou psicanalista. Eu digo, é freudiano. Jung não passou por aqui até agora. E é muito lindo que é Luto e Melancolia, quando ele diz que o luto é algo que se aproxima, ele é parecido com a melancolia, que é uma retração do mundo, como se para cuidar das próprias feridas. Né? E esse movimento ele é importantíssimo, porque se não se faz isso, né, um luto mal elaborado, como a gente fala, ele se transforma em angústia. Ele se transforma em coisas, por exemplo, culpa, que é a culpa inconsciente, né? Onde você entra num processo de reparação maníaca que pode acontecer, que é muito prejudicial para o desenvolvimento da vida de uma pessoa, né? Então, esse movimento de poder entender que houve uma perda e que aquilo é significativo e poder elaborar aquilo para, inclusive, continuar vivendo, é extremamente importante. Para encerrar, qual é a melhor maneira, Xará, da gente lidar com os nossos sentimentos? Então, a melhor maneira de todas é conhecê-los. A máxima socrática mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. E o quanto, Rony, isso precisa de coragem, né? Mas é a pior luta do homem, a luta contra ele mesmo. A melhor forma de lidar com os sentimentos é entrar em contato, né? É poder se perguntar, por exemplo, numa situação de raiva, por que eu estou com raiva? E aí, muitas vezes, se percebe que não é raiva, é tristeza. Às vezes se percebe que... se confundem, é verdade? Isso, porque em muitos momentos a nossa sociedade, ela aprendeu a medicar muito, né? A dor, vocês estavam falando de dor aqui, a dor psíquica também. Sofrer é algo que não pode existir na vida, como se estivesse errado, né? Então a gente tem que estar sempre feliz, mas não, sofrer faz parte da vida. Entender o sofrimento é um caminho importantíssimo para a gente entender, inclusive, o que é importante para a gente, porque a gente só fica triste com aquilo que é importante. A gente só tem medo de perder algo que é importante. A gente só tem conflito se tem dois desejos. Se tem uma vontade de fazer algo e outra vontade de fazer outra coisa. Entrar em contato com isso é conhecer a si mesmo. E desse modo, a vida fica muito mais fantástica. Fascinante. Legal. Porque a gente entende que a gente é muito mais complexo e de que viver é muito mais interessante. Está mais do que entendido. Isso foi uma bela de uma aula que nós tivemos agora, né? Pauta sua, né, bonitinha? Muito legal. Bom, eu quero agradecer muito a presença do mestre em Psicologia Institucional pela USP, meu xará, Ronaldo Coelho. Obrigado, Ronaldo, por ter vindo. Obrigado. Volte mais vezes. Voltarei sempre que vocês chamarem. Obrigado. Posso deixar o contato claro. do meu canal? Pode. Nós temos um canal no YouTube, chama youtube.com/Conversa Psi, tem vídeos lá sobre psicologia. Conversa Psi. Psi? De psicologia. Sim, só Psi, tá. Aí tem meu site também, ronaldocoelho.com.br, ronaldocoelhopsi.com.br, Instagram Ronaldo Coelho Psi e Facebook Ronaldo Coelho Psi também. Obrigado, querido. Muito obrigado. Belo nome, hein?